A greve dos professores no Paraná. Houve protestos e confronto com a polícia militar que geraram uma crise no governo de Beto Richa. Ao longo desse período, outros funcionários públicos também foram aderindo à paralisação. Agora a paralisação atinge 100% das unidades no Paraná. Eu sou a professora Jane Moreira, do Departamento de Teoria e Prática da Educação. Bom, eu sou a Adriana, meu nome é Adriana Ferreira Gentil, eu sou professora do ensino básico da rede particular de Maringá. Boa tarde, meu nome é Alex Mohamed, tenho 36 anos, sou acadêmico do curso de Pedagogia, 4º ano. E vou falar um pouco do que eu vivi. Eu vim aqui para relatar a experiência que tive, né, que eu passei durante esse movimento de greve, de reivindicações dos professores e funcionários do estado do Paraná. Participei ativamente das manifestações em maio, em prol dos professores, como aluna da rede estadual. E para começar, queria falar sobre como é que foi esse contexto histórico da greve, como é que ela se desencadeou e o que isso implicou para nós professores, né, e para todo o funcionalismo de uma maneira geral na universidade e também funcionalismo público, né. E o governo do estado, o nosso patrão, veio mostrando, principalmente aí no início dessa segunda gestão e meados da primeira gestão dele, algumas políticas que começou a afetar o setor público, né, a educação, a saúde. Nós tivemos aí corte de recurso. Nós da universidade ficamos sem verba de custeio por um tempo, então a situação da universidade para manter está sendo muito difícil, né, obras em atraso, e não só na UEM, como nas outras universidades e faculdades do Paraná. Que foi o chamado pacote de maldades, né, das políticas austeras do Beto Richa, conhecido como tratoraço. Por que tratoraço, né? Porque realmente ele conseguiu, num projeto de lei, incorporar medidas de corte com relação à nossa previdência, quinquênio, a carreira, né? Então é realmente um pacote de maldades que iria implicar em a perda dos nossos direitos já conquistados. E ali, qual era a proposta, né? A proposta é que o governo queria retirar da previdência paga, né, todos esses anos pelo funcionalismo público para pagar as suas dívidas, 8 bilhões. Então, para isso, ele teria que mexer, criou-se um mecanismo de transportar de um fundo para o outro, né, e retirar uma quantidade aí de 550 milhões aproximadamente, dinheiro esse que ele vem pagando aí as suas contas, né? E foi aí que os sindicatos começaram a se mobilizar, dentre eles o sindicato maior, que é a APP Sindicato. Nós temos aí os sindicatos ligados à FES, que é o Fórum dos Sindicatos Paranaenses, e a APP faz parte da FES, Sintemar, que são os sindicatos maiores e alguns outros sindicatos menores. Mas nós também temos um outro grupo de sindicatos, que são os sindicatos dos professores, né? Então temos aí os ligados à Andes. Então é importante salientar isso, porque durante a greve a gente vivenciou também um mal-estar entre os sindicatos nas negociações. Uma das críticas que eu mesma faço à minha classe é a desunião.
Então, enquanto os professores não se unirem no ensino, independente do nível de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, não se unirem, continuará nessa bagunça, nesse desrespeito que há na cultura brasileira com relação aos professores. Então, inicialmente foi uma questão de salarial, foi uma questão, né, de questões políticas e, enfim, tirar direito dos professores, mexer na questão da estabilidade trabalhista. E aí virou uma bola de neve em que muitas questões foram explodindo e culminou naquele dia fatídico. Final de abril, foi necessário novamente os professores se acamparem em frente à Assembleia Legislativa, porque o projeto da Previdência foi encaminhado para a LEP, para a votação. E nesse dia eu estava ali, né? Eu fui junto com o ônibus do CESDOEM aqui, no dia 28 de abril, ficamos ali acampados na Praça Nossa Senhora de Salete. Importante dizer que era o meu aniversário, né? E a gente deixou família, porque eu entendia que eu tinha que viver aquilo de perto, não só no discurso, mas também na ação. A minha experiência mais marcante mesmo foi no exato momento do dia 28 de abril, quando nós, aqui de Maringá, 2 ônibus da Sintemar e um da CESDOEM, né, nos dirigimos para Curitiba. Chegamos pela manhã, encontramos os demais manifestantes, né, fizemos uma passeata na parte da manhã pelo centro da cidade, com um carro de som e tudo mais. Como a polícia não deixou o carro de som passar, o funcionalismo levantou o camburão da polícia para o carro de som passar, né? E ao levantar o carro da polícia e de certa forma, dar a abertura para o carro de som passar, foi onde a polícia, né, começou então na sua ação de violência também, bater, gás de spray de pimenta e tudo mais. Mas enfim, o carro de som ficou ali na praça e foi muito importante porque a gente precisava dele para se comunicar. Aí por volta de 10h30 da manhã do dia 28, a primeira intervenção militar. Eles estavam atirando bomba, né, mas não bomba para atingir os manifestantes, os professores e funcionários. Eles estavam agindo na forma de dispersão. 29 estava um clima muito tenso, pesado entre as pessoas, né, se iriam deixar ou não nós participarmos. E foi uma surpresa chegar ali na LEP e encontrar ela toda cercada, preparada com grades, com policiais ali, ou seja, nós não conseguimos nem chegar próximo à LEP mesmo, a não ser ficar na praça. Foi então que aproximadamente 2h30 da tarde, estávamos ali concentrados, eu estava num grupo com 6 professores ali, reunidos, quando começou, né, as bombas, os tiros e a multidão correndo. Então foi um momento de muito desespero, né, onde eu presenciei pessoas desmaiando, alunos do Colégio Estadual do Paraná, desmaiando, gente tendo ataque epilético, gente vomitando, gente com os olhos ardendo, chorando, desespero total. A sensação era que, será que eu vou morrer? O que é isso que está acontecendo? É uma guerra, né? Ficou registrado, Traiano dizia, não está nada acontecendo lá fora, não tem bombas não, né? A questão de segurança externa não é da presidência da Assembleia. Eu estava junto as pessoas que estavam à frente, de frente com os polícias. E simplesmente do nada, gás de pimenta foi lançado sobre nós, ali, sobre as pessoas,
e bombas começaram a ser atiradas, mas com o propósito de machucar, com o propósito de ferir aqueles que estavam lá. Eu estava ali naquele momento e em momento algum eu vi essa questão dos black bloc e de invasão. Que é black bloc que está lá fora, atacando a polícia. É black bloc sim, eu estava vendo lá. Não tem professor contra a gente que é baderneiro, não tem jeito. Aí é a polícia que tem que agir mesmo. Num certo momento eu estava parada olhando o que estava acontecendo num lugar que eu achava que era seguro. E a 1 metro de distância caiu uma bomba de gás lacrimogêneo de um helicóptero. Eu não estava fazendo nada, né? Eu não representava ameaça naquele momento. No capital do Paraná, em Curitiba, atacaram os professores, porque eu me recuso a chamar aquilo de conflito. Enquanto educadora e pesquisadora de educação, não houve conflito. Os professores não atacaram os policiais, nem o Beto Richa, não fisicamente. Eles apenas lutavam pelo direito de participar de uma votação, numa Câmara que é voltada ao público. Eu fui atingido por balas de borracha nas costas, 5 balas de borracha. Levei uma bomba no joelho, o qual me ocasionou uma grave ferida na perna. E mesmo caído no chão, um policial do BOPE veio com um cacetete e me deu golpes de cacetete, onde tive 3 costelas quebradas, um ombro deslocado e voltei todo machucado. Não tem como você esquecer o dia 29 de abril. Foi um momento horrível. Então, no meu ver, foi uma repressão do governo do estado do Paraná com relação à classe dos trabalhadores, dos professores, não só do ensino superior, mas do ensino básico, e houve ali uma tentativa de calar a voz dos professores. A presidência da Alep e os outros deputados aí, traidores, demonstraram com a atitude de permanecer naquela Assembleia e votar, né, a extinção da nossa Previdência da forma como que ela era, provaram com essa atitude de que eles realmente não representam o povo, né? E o povo estava lá fora, apanhando. A gente não sabia, naquele momento, se existiam mortos ou não. Eu vejo que teve esses políticos, eles mostraram bem aquilo que eles estão fazendo lá. É o interesse deles, eles não trabalham voltado para o povo. Temos no estado um governador e nós temos os nossos deputados que exercem uma função, ou deveriam exercer uma função voltada à representação do povo. Quando os professores estavam na praça, no dia da votação, da polêmica emenda lá, no meu ver, os políticos falharam e muito, né? Então, enquanto representantes do povo numa democracia, que representação é essa se o povo pedia para participar? Se o povo pediu uma coisa e eles mandaram calar a voz do povo. Viver tudo isso e processar depois tudo isso foi muito complicado. Passado aqueles momentos, quando era 7 horas da tarde, eu voltei para o hotel. Naquela noite eu só sentia todo o meu corpo doendo, como se eu tivesse apanhado, né? Porque a gente fica numa tensão tão grande que o corpo depois dói. E ao deitar para dormir, durante muitos dias, né, eu ouvi assim, aquele barulho do helicóptero. Eu vejo que as polícias são cidadãos comuns que estavam cumprindo ordens. Eles não tiveram, vamos dizer assim, se partisse deles a violência, eu entenderia, eu teria toda uma revolta em volta, mas não, as ordens vieram de cima, né, do Beto Richa, então foi ele é o grande responsável por todo esse massacre dos 211 professores, alunos e funcionários da rede estadual que foram machucados lá. E ver policial
na sua frente, ver um carro da polícia, começou a ter uma outra representatividade para mim, né? Uma representatividade de ameaça e não mais de um funcionalismo que vai me proteger, né? Que é o que eu sempre tentei falar para as minhas filhas, não causar esse medo nelas com relação à polícia, mas infelizmente eu fiquei, né, com esse mal-estar em relação aos meus colegas policiais. Então, retomamos a greve agora, depois de abril, para lutar com relação ao reajuste. Eu novamente estive lá na Assembleia Legislativa, dessa vez, as 2 vezes que fui, não tinha policiais ali, né? Então, nós entramos, acompanhamos as votações e a última realmente deu no que deu, né? Bom lembrar que a APP Sindicato saiu da greve porque ela acabou aceitando a proposta do governo do reajuste de 3,45 e depois pagar em outras parcelas o reajuste, né? Mas os sindicatos das universidades não aceitaram e continuaram na greve, tentando lutar para o reajuste de um direito que era o 8,17. Então aí fica nítido que pela primeira vez o governo teve que ouvir os sindicatos ligados à central Andes, porque até então o governo só tinha negociado com os sindicatos ligados a que ele fez, né, o fórum, onde o Sintemar faz parte, a APP faz parte. Infelizmente, no meu ver, não houve ainda a total conscientização de todos os estudantes. Particularmente, me decepcionei com a postura dos estudantes, em grande maioria, e também de alguns professores, que era a classe interessada, não comparecendo às manifestações. E por que eu falo isso? Por questões históricas e culturais. Eu questiono que tipo de cidadão que está sendo formado aqui, né? Qual é o cidadão político que está sendo formado aqui, aquele que visa simplesmente seus próprios interesses. A greve terminou, mas porque a gente entendeu que fomos até onde deveríamos ir. Os professores das universidades, os técnicos que permaneceram até o final. As pressões foram grandes, né, nesse sentido. Começou até, vocês se lembram que no final o governo começou a colocar na mídia o valor dos nossos salários, para que a população começasse, olha, esses professores ganham muito bem. E até dentro da universidade começasse uma competição. Então a função do professor, ela é negligenciada culturalmente, ela é desvalorizada culturalmente por políticos nesse momento, né? Estamos falando da greve. Por políticos que exercem a função de representar o povo. Então a função dos políticos está sendo contra a classe que tem poder, inclusive, de conhecimento e de luta contra a função deles. Fica a minha admiração por esses professores, minha gratidão por essa formação de cidadania que eu tive durante durante essa greve. E é interessante ver que ainda há futuro, que há pessoas que vão levantar a bandeira, que vão apanhar para um bem que não é só dele, né? Porque é muito bom. Por que eu vou participar de uma greve? Para que eu vou lutar por um dia, assim, para um bem comum em geral? Não adianta eu ir em sala de aula falar sobre política, falar sobre cidadania, se na prática eu não vivo isso, né? Então a gente sai aí, né? Quais seriam os ganhos, né, dessa greve? Eu penso assim, que ganhos com relação aos nossos direitos nós não tivemos. Nós perdemos direitos conquistados. Perdemos a segurança da Previdência, não tivemos o nosso reajuste, perdemos. Os cortes da Fundação Araucária permaneceram. A universidade está desse jeito que vocês estão vendo aí, até agora não tem nenhuma proposta de que vamos melhorar essa universidade, vamos continuar com as obras paradas, não temos. Não temos o retorno nesse semestre de programas do governo, que foi uma conquista, como o PDE, né? Tanto é que eu sou coordenadora do PDE e a turma não vai se iniciar esse semestre.
há uma promessa de que vai iniciar o ano que vem, mas ainda vão mudar o programa, vão ajustar. Então não tem ganhos efetivamente de pelo menos permanência dos direitos já conquistados. Nós tivemos as perdas, né? Ah, mas aí você é a favor então de que a greve tivesse durado um ano? Eu sou porque eu acho que enquanto não pesar na função de cada um, enquanto não pesar o professor, no aluno, o aluno vai repercutir nos pais, que os pais têm os seus trabalhos, têm as suas funções, não vai mudar, não vai haver transformação, não há necessidade de transformar. E então o fim da greve, de certa forma, me decepcionou como estudante, mesmo eu sendo uma das prejudicadas, entre aspas, porque eu estou concluindo o meu mestrado. Toda a minha vida hoje percorre com outro rumo, com outra visão, um outro sentido de ser, né, após esse momento, para mim foi muito gratificante, sentir o gosto, o amargo da derrota da greve, mas por outro lado, assim, eu saí com muito rico em bagagem, em aprendizagem, né? Valeu a pena lutar e lutaria novamente, quantas vezes for necessário. E eu deixo um ditado árabe, um ditado do meu povo árabe: não há honra maior do que morrer por uma justa causa. Mas eu volto mais forte no sentido de que é necessário ensinar aos outros, né, também a permanecer na luta, porque senão nós seremos eternamente manipulados.